Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político traz uma análise sobre o embate institucional que envolve o Supremo Tribunal Federal de um lado e o Presidente da República de outro. E ainda o pivô mais recente da crise entre os poderes, o inquérito das fake news que investiga as redes bolsonaristas. Eu vou conversar com o filósofo e professor da USP, Pablo Hortelado. Pablo, muito obrigada por atender a gente. Imagina, meu prazer. Pablo, o presidente Bolsonaro tem feito ameaças no sentido de desafiar o Supremo Tribunal Federal em relação por conta das investigações que estão em curso no Supremo, no inquérito das fake news. Mas ontem ele fez um gesto, participou da posse no TSE, da posse do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um outro com quem ele travou outros embates por conta da mudança no comando da Polícia Federal e ele também está sendo investigado por causa de uma suposta interferência na PF. Eu queria começar por aí, como é que você observa esse embate e essas idas e vindas, esses recuos do presidente? A minha impressão é que o presidente se sente continuamente motivado a... Porque vou voltar um pouquinho atrás. O movimento que levou o presidente ao poder é um movimento muito antissistêmico, né? Ele acusava as instituições democráticas de estarem corrompidas, de estarem tomadas por interesses particulares, que levou aos grandes escândalos de corrupção que nós tivemos aí nos últimos 10 anos. E ele atribuía isso o mal, e a campanha dele foi uma campanha política de mobilização e de antagonismo com esse sistema. Uma vez que ele chegou ao poder, ele seguiu dizendo que, ele seguiu alegando que, digamos, ele não conseguia exercer plenamente o mandato e o projeto para o qual ele tinha sido eleito, porque as instituições o reprimiam. Essas instituições antigas, carcomidas, degeneradas, corrompidas. Então, esse primeiro ano e meio de governo, ele foi muito caracterizado por um antagonismo com essas instituições, né? As instituições, de um lado, colocando limites, né? Por exemplo, o Congresso Nacional rejeitando várias das medidas provisórias e o Supremo Tribunal Federal considerando algumas das medidas do governo inconstitucionais. Então, essa situação ela é tensa e eu acho que essa tensão é uma característica estrutural da natureza do projeto político que levou o presidente Bolsonaro ao poder. Qual é a natureza do projeto político do seu ponto de vista? É uma natureza que a gente na ciência política chama de populista. Populista é um termo que no jornalismo ele é muitas vezes usado de maneira pejorativa para desqualificar como um governo irresponsável, mas na ciência política normalmente se utiliza para designar governos que adotam discursos anti-elite, não é? De antagonismo com as elites, né? E é bem essa característica do governo Bolsonaro, né? A campanha eleitoral e o movimento que o levou ao poder tinha basicamente dois alvos, né? Por um lado, as elites políticas que estavam no Congresso, no governo federal, no governo executivo e no STF, de um lado, então as elites políticas, e de outras elites culturais que estariam nos meios de comunicação, nas universidades, no jornalismo e assim por diante. Então, esse tipo de discurso anti-elite caracteriza o que a gente chama uma grande família de movimentos políticos que a gente dá um nome genérico de populismo, que inclui desde as experiências como o trabalhismo brasileiro até experiências mais recentes como o Bolsonaro. Uhum. E vão de um polo a outro em termos do espectro ideológico, né? Nesse Claro, caso, de pode ser, extrema-direita. pode Agora, ser de esquerda ou de direita. uhum. Nós temos assim Agora uma variedade grande de populismos. sim. Agora, a estratégia, quer dizer, o projeto, ele tem um projeto? Essa é uma discussão que se coloca agora e há um temor de um avanço autoritário, de uma marcha nesse sentido. Ele tem um projeto nesse sentido? Você identifica isso?
eu não consigo ver com muita clareza um projeto de governo. Isso tem um pouco a ver com a característica do populismo. O populismo, ele é antagonista. Ele está sempre em antagonismo contra o sistema. Ele parece paradoxal uma vez que ele chega ao poder, né? Agora o Bolsonaro está no poder, ele se torna um poder estabelecido por definição, ele está ocupando o cargo mais importante do país, que é a presidência da República. Porém, esse tipo de movimento populista, normalmente, uma vez que chega ao poder, diz que o poder verdadeiro está em outro lugar, que existe estruturas refratárias a esse processo de renovação política. E ele segue num processo permanente de antagonismo com essas instituições que precisariam ser vencidas, que são essas instituições, é a imprensa, às vezes é o poder econômico. Normalmente, quando o populismo é esquerdo, ele vai dizer que é o poder econômico, ou forças estrangeiras que estão atuando no país. Então, ele segue sempre antagonizando, né? Ele é um discurso anti-elitista, antissistêmico, né, que fica num embate permanente. E nisso, o projeto, muitas vezes, fica secundário, porque ele não é um governo de projeto, não é um governo que vai implementar políticas públicas com características próprias. Ele é um projeto político cuja missão seria limpar, renovar a política e tirar essas estruturas carcomidas, corruptas, da onde elas estão instaladas, né? Ou seja, dessas elites que estão instaladas nessas instituições. Agora, não existe nesse discurso, quando o presidente se coloca como vítima de estar sendo perseguido, em nenhum momento ele pode ser considerado que ele pode estar realmente sendo jogado às cordas, não é? Essa é uma discussão que se fazem, inclusive, sobre algumas ações pontuais assim de ministros do Supremo. Ele tem alguma razão quando ele se coloca vítima dos outros poderes? Eu acho que tem algumas ações do Supremo ali que são questionáveis há muito tempo, né? Às vezes a gente observa que o Supremo não é muito a minha área de especialidade, mas me parece que muitas vezes o Supremo age de maneira pouco técnica, não só com o presidente Bolsonaro. O recuo dele significa alguma coisa nesse jogo de relações com os poderes conflituoso? Esse recuo, esse movimento que ele fez? A gente tem que esperar para ver, né? No que ele vai dar, mas ele já fez muitos recuos Até porque seguidos de é ataques. errático, né? Eu não tenho nenhuma esperança de que esse recuo seja um gesto verdadeiro. Ele até é um recuo tático para ganhar fôlego. O que me sinaliza, o que reforça essa caracterização do projeto populista, né? É a essência dele. Esse é o movimento, ele é um projeto político populista, antissistêmico, anti-elites. Se ele deixa de ser assim, ele se descaracteriza, ele meio trai o projeto que o levou ao poder. E por isso eu não esperaria grandes mudanças nesse sentido. E o Procurador-Geral da República, em que vem também dando uma no cravo, outra na ferradura, que tem assumido uma posição, ele que é um personagem extremamente importante nesse jogo, porque existem 2 inquéritos no Supremo que envolvem o presidente Bolsonaro e só ele pode denunciar o presidente caso as investigações ao chegar a termo, concluam que é o caso de denúncia. Quer dizer, ele é que tem que fazer isso. Como é que você enxerga esse personagem aí no meio dessa situação? Inclusive um personagem que chama a atenção, porque essa semana ele disse uma coisa que causou um pouco de espanto, porque ele considerou aquele artigo da Constituição 142, que é sempre usado por quem defende intervenção militar, dizendo que isso era possível numa entrevista que ele deu, para depois soltar uma nota dizendo que a Constituição não admite intervenção. Como é que você vê esse personagem dentro desse jogo, desse tabuleiro aí, envolvendo os inquéritos do Supremo? Eu vejo com muita preocupação, né? Não é o primeiro procurador-geral da República que a gente tem com pouca autonomia, né? O nosso sistema de indicação do procurador-geral talvez precise mesmo ser mudado. Tem um movimento aí dentro do Ministério Público
para mudar o procedimento de indicação, né? Tornando a Procuradoria mais autônoma, né? Com regras próprias, com procedimentos de indicação mais, digamos assim, mais protegidos da interferência do poder político. No governo Fernando Henrique, a gente teve uma Procuradoria-Geral também muito pouco independente, foi alvo de muitas críticas. Então, me preocupa, eu nem acho que ele está dando muito no cravo na ferradura, ele está dando só no cara. Acho que ele deu sinalizações muito preocupantes, alinhadas com o presidente. O presidente devolveu com afagos promessa de vaga no Supremo Tribunal Federal, uma condecoração militar. Eu acho que essa situação, essa dobradinha é muito ruim, muito ruim. E a gente tem precedentes de procuradores gerais que foram indicados pelo Poder Executivo que tiveram uma atuação bastante independente no governo Temer, a gente teve, no governo Dilma a gente teve. Agora, isso significa o risco de ser engavetado um inquérito como o das fake news, que é um inquérito que é, na sua origem, bastante criticado, mas que nesse aspecto da investigação aí, que derivou para as redes bolsonaristas, ele é um inquérito, uma questão que preocupa a todos, né? Já que notícias falsas têm sido um problema de toda a ordem, inclusive para a nossa crise sanitária. Eu queria que você comentasse isso, a importância desse inquérito das fake news. Nós temos também uma CPMI no Congresso, que está em curso, temos até novidades por lá também, vamos chegar lá. Mas que você, nesse momento do país, da nossa crise política, da nossa crise sanitária, a importância de sim encarar essa questão da investigação aí das fake news. O que você pensa disso? Então, esse inquérito no STF, na verdade, ele não é exatamente, embora ele tenha ganhado esse apelido, né, de inquérito das fake news, ele não é exatamente sobre fake news, notícias falsas, né? Ele é sobre ataques ao STF, né? Que é uma gama de condutas aí, que a gente está falando, ataques à honra, até ameaças à ordem democrática, né? Que estavam sendo direcionadas ao STF e a alguns ministros. É um problema real. Quem acompanha, a gente faz, digo a gente, eu, meu grupo de pesquisa na universidade, a gente faz monitoramento de mídias sociais há muitos anos, e a gente acompanha que esse é um tema permanente aí dos meios bolsonaristas, não é? De ficar acusando o Supremo Tribunal Federal. Um pedaço disso é crítica muito legítima a decisões do tribunal, a procedimentos questionáveis do tribunal, mas um pedaço caminha em direção perigosa que vai exortando aí os seguidores a fechar o Congresso Nacional, que as Forças Armadas intervenham e fechem, mudar a composição do tribunal, até ameaças diretas a alguns dos ministros, ameaças, inclusive, de violência. Tem coisas muito pesadas que estão, de fato, acontecendo nas mídias sociais. E eu acho que esse processo de investigação está mais voltado para isso do que propriamente para difusão de notícias falsas. Embora talvez tenha alguma... Mas essas coisas elas não talvez estão relacionadas, Hortelã? Elas às vezes se misturam, mas elas são coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Eu acho que o principal ênfase aí é a ameaça à ordem democrática, né? Que ela pode ser feita sem nenhuma notícia falsa. Ela pode ser uma pura exortação a um governo autoritário, crítica à separação dos poderes, crítica ao papel do Supremo Tribunal Federal, ameaças de morte a ministros específicos do Supremo. Tudo isso não precisa estar involucrado numa notícia falsa, né, para existir. Por isso que, apesar desse nome, me parece que, embora trate também de notícias falsas, eu acho que a ênfase aí são ameaças à instituição e a integridade de alguns dos ministros. Né? Já a CPMI, não. A CPMI ela nasceu mais para investigar essa fábrica de notícias falsas, mas também lá na CPMI tem outros assuntos, né, da mesma importância, se é que não estão tendo maior importância, né, que são, por exemplo, as máquinas de destruição de reputação, que não necessariamente são notícias falsas, são ataques à honra,
desqualificação, desestabilização emocional das pessoas. Nós estamos falando de coisas que às vezes estão embaralhadas, às vezes são coisas até razoavelmente separadas. Pensando ainda no inquérito, eu queria explorar um pouco da questão da CPMI, do que, inclusive da notícia de um relatório novo, né, que saiu, mas ainda sobre o inquérito. O fato é que existe uma investigação agora dentro do inquérito, desse inquérito que começou com, né, os ataques ao Supremo, mas que acabou derivando também para uma investigação sobre as redes bolsonaristas. Essas redes, elas têm sido tratadas, quer dizer, tem uma alusão aí ao tal do gabinete do ódio, que também está sob investigação, se existe ou se não existe, o quanto ele atua, se tem financiamento, isso também está em curso. E tem uma outra questão, que é a possibilidade de que essa investigação está aberta, inclusive, de forma retroativa ao período da eleição de 2018. Então, eu queria que você comentasse as possibilidades de essa investigação ter sucesso nesse sentido, entendeu? De sucesso que eu digo, de alcançar realmente os fatos e descobrir até onde isso existe ou não. Eu não tive acesso, né? Não conheço a investigação, mas olhando para os alvos da operação da semana passada, né, que teve os mandatos de busca e apreensão, me parece que a investigação está no nível muito inicial. Essa é a minha impressão só olhando os alvos, né? Ela mirou alvos muito óbvios, alvos que apareceram nos depoimentos dos deputados, a CPMI das fake news, né? Sobretudo o depoimento da Joyce Hasselman, e alguns alvos que são tão proeminentes, saíram muitas matérias na imprensa. Mas tem muitos operadores que estão nessa campanha aí contra o STF que ficaram de fora. Operadores grandes, até maiores dos que foram alvo, o que me sugere que essa investigação ela está num estágio ainda inicial, né? Mas assim, ela avançando, sobretudo agora colhendo essas provas, né? Colher os celulares e os computadores, é capaz que se descubra aí essa trama, em que medida esses ataques são coordenados, em que medida esses ataques são financiados, em que medida essa imensa produção de conteúdo ela está centralizada e financiada com recursos, né? Se tem alguém pagando para a produção desses conteúdos. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente monitora mídias sociais é a profusão de diferentes conteúdos sobre o mesmo tema. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né, agora que, por exemplo, o bolsonarismo teve uma postura muito contrária à política de isolamento e distanciamento social, é que houve uma campanha contra o distanciamento social, que tinha várias vertentes, né? Por exemplo, não há tantas mortes. E essa não há tantas mortes os hospitais estão vazios, os caixões estão com pedras, as covas estão vazias. Para cada uma dessas linhas, você tinha dezenas, literalmente dezenas de evidências empíricas, áudios de WhatsApp de supostos donos de funerárias, áudios de supostos médicos dizendo que os vídeos de gente indo nos cemitérios, vídeos de pessoas entrando nos hospitais e mostrando os bancos de espera vazios. Então a gente tem uma profusão de conteúdos que ele pode ser produzido pela militância, né, espontaneamente, mas ela talvez ela seja produzida centralmente, né, com financiamento, porque realmente chama muita atenção o grande número dessas peças de propaganda. O relatório da CPMI, ele justamente, que acaba de ser divulgado, ele vai justamente apontar uma série de sites que têm recursos da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo,
federal e esses recursos subvencionam sites que espalham esse tipo de informação. Quer dizer, então, nesse sentido, poderia ser, inclusive, recurso estatal, né, para subvencionar. São 47 sites, né, que são especificamente de notícias falsas, porque, na verdade, são muito mais. E 600 mil anúncios pagos pela SECOM, né? O relatório dá esses dados. A questão que a gente precisa ver é se isso foi feito de propósito ou não, né? Porque pode muito bem ser que esse financiamento seja involuntário. E aí não estou de jeito nenhum defendendo o governo, mas realmente pode ser involuntário. Porque o sistema de financiamento de anúncios na internet, a principal operadora que é o Google, né? Ela faz o casamento de quem tem site com quem quer anunciar. Então você quer anunciar, você traça um perfil para o seu anúncio. Quero atingir maiores de 18 anos, moradores do Brasil, de áreas urbanas, ou pessoas muito jovens. Você dá lá a sua característica, né? Traça o seu perfil. E o Google vai casar o público que está vendo, as informações do público que está vendo o site com quem está pedindo, né? Quem está fazendo a publicidade. E esse casamento, a pessoa não sabe, quem está pagando a publicidade não sabe onde seu anúncio vai ser exibido, em qual site. Claro que ela pode pôr uma lista negativa, né? Dizer, por favor, não coloque em determinados sites. Por exemplo, é praxe em alguns ramos, em alguns setores, você pôr nessa lista negativa sites de pornografia. Você não quer que a sua marca seja exibida num site de pornografia, porque isso mancha a reputação da sua marca, né? Eu acho que a discussão toda será se a SECOM fez essa publicidade, por exemplo, a favor da reforma da Previdência e não colocou uma lista negativa de sites de qualidade, reputação duvidosa, de propósito, ou porque ela simplesmente não prestou atenção nisso, fez uma determinação geral e terminou, entre muitos outros lugares onde foi exibido, foi também nesses sites. Eu acho que a disputa vai ficar sobre isso e entender qual foi a intenção na hora de pagar para a exibição dessa publicidade. Você mencionou aí, eu falei do site de notícias falsas, mas você mencionou os sites pornográficos, segundo o relatório, estão incluídos, inclusive, sites pornográficos, alguns sites pornográficos e sites que vendem investimentos ilegais. Né? Isso é um sinal muito forte de que foi feito de maneira descuidada. O movimento Sleep Giants, né, chega ao Brasil e como é que você acha como é que você vê esse movimento e o efeito que ele tem, né? Que é aquele movimento que vai tentar identificar anunciantes que estão subvencionando, não é, sites com notícias falsas. Eu acho que é uma ação nova que está se mostrando surpreendentemente eficaz, né? É uma iniciativa que tem pouquíssimas semanas no Brasil, 2 ou 3, e que ganhou uma enorme adesão, né? Um número muito grande de seguidores, que é importante para as marcas se sentirem ameaçadas, né? E tem conseguido desmonetizar alguns sites maliciosos de uma maneira surpreendentemente eficaz. Basicamente, o que esse projeto está fazendo é pegando esse sistema aí de anúncios do YouTube e alertando as marcas que a publicidade delas está sendo exibida em sites maliciosos, né? E ao alertar isso, a marca se vê exposta. Ela pode seguir expondo publicidade e ganhar uma reputação negativa junto a um público amplo, ou ela pode, como a imensa maioria das marcas está fazendo, agradecer ter sido alertada e dizer que vai colocar aquele site malicioso numa lista negativa e deixar de financiar esse site, né? O primeiro site que foi alvo da campanha praticamente foi inteiramente desmonetizado, né? Perdeu financiamento
eu fiquei muito surpreso com a efetividade dessa campanha. Uhum. Você acha que pode haver um efeito reverso, não é? Houve, nesse sentido, alguma ameaça que teria partido do Carlos Bolsonaro, enfim, prejudicar, levar prejuízo, né, para quem está deixando de anunciar? Você acha que isso É, é possível? o que eu temo, na verdade, é uma reação contrária, que os setores que foram atingidos por essas medidas, né, que é o bolsonarismo, reaja com uma medida contrária, dizendo, tá bom, então nós vamos fazer uma campanha também com alvos da imprensa. E se a gente entrar numa guerra muito pronunciada, muito aberta de desmonetização dos adversários, nos campos adversários, o resultado geral pode ser um grande perda de financiamento da comunicação política, tanto de sites maliciosos, mas também de sites que fazem jornalismo de Veículos como um qualidade todo. como um todo, porque pode ser que as marcas considerem terreno minado. É muito arriscado. Se eu vou nesse, eu sou atacado pelo outro lado, minha marca perde reputação. Se eu vou naquele outro, eu perco reputação junto àquele outro pedaço do público. Então é melhor eu fazer anúncio em sites de videogame, coisas mais neutras, digamos assim. Mas isso seria, no caso desse comportamento ficar generalizado. Nesse momento, o que eu tenho visto é essa campanha está focando em sites muito maliciosos mesmo, e com grande alcance e com resultados efetivos, até muito efetivos. Não esperava uma resposta tão forte das marcas. Praticamente todas elas aderiram à campanha. E essa é uma abordagem que corre por fora da discussão, não é? Porque não se bate com a questão da liberdade de expressão, não é? Que essa é uma questão que está colocada, liberdade de expressão versus o controle, os limites nas redes, não é? E é uma discussão que está lá no Congresso, tem um projeto de lei, inclusive houve um recuo em relação às regras que seriam colocadas. Como é que você está encarando essa discussão? Esse apelo, esse argumento da liberdade de expressão em defesa de uma liberdade total de se dizer o que se quer, de publicar o que se deseja em qualquer lugar. Então, tem uma primeira parte aí do argumento do debate que é o seguinte, né? Quando eu publico algo numa mídia social e a empresa que administra essa plataforma retira, ela está causando ou não está causando censura? Por um lado, a gente pode dizer que não está causando censura porque é um serviço privado. Você não está impedido de falar, você está impedido de falar naquela plataforma que tem aquelas regras. Você está violando aquelas regras de uma plataforma, vá para outra, fale no seu site, distribua um panfleto. Então, ela não impediria. Porém, o argumento contrário a isso é que essas plataformas de mídia social se tornaram, digamos assim, o meio padrão de comunicação da sociedade. E, portanto, tudo que elas fazem repercutem. Eu posso falar fora do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube, que são as principais plataformas? Posso, mas eu provavelmente não serei ouvido, porque ali é onde os debates ocorrem. Eles ganharam um pedaço tão grande da audiência e tamanha centralidade no debate público que eles são o meio de expressão de fato da sociedade. Então, eu acho que esse pedaço do argumento, as pessoas que têm defendido que as plataformas, ao imporem regras, elas estão, digamos, efetivamente regulando o debate público, eu acho que é um argumento que procede. Porém, eu acho que a ação das plataformas de regular o discurso, ela é necessária e ela é equilibrada, ao meu ver. Porque as plataformas poderiam simplesmente liberar para você publicar tudo. Pornografia, ameaça,
sei lá, ataques à honra, apologia ao fim da ordem democrática, todo tipo de conteúdo. No entanto, essa liberdade de expressão plena, ela estaria, ao meu ver, atropelando vários outros direitos humanos. A liberdade de expressão não é um único direito humano, não é? Nós temos o direito à liberdade de expressão, nós temos a liberdade à vida, nós temos a liberdade ao exercício das diferenças, nós temos muitos, muitos direitos humanos. E, portanto, eu acho que às vezes, quando eles colidem, quando eles entram em conflito, a gente tem que ter abordagens de moderação. Claro, a gente deve respeitar a liberdade de expressão o máximo que a gente puder. Porém, se o uso dessa liberdade de expressão ela está ferindo outros direitos humanos, eu acho bastante razoável a gente limitar. Vou dar um exemplo muito óbvio. Pode racismo? Pode falar que tem que matar negro? Não pode, porque você está violando um outro direito humano, né? Mas tem maneiras equilibradas de você fazer. Não é por isso que você vai introduzir a censura prévia. Mas você pode, por exemplo, como as plataformas fazem, rotular o conteúdo, você pode diminuir o alcance do conteúdo e, no caso de uma violação gravíssima, efetivamente tirar aquele conteúdo. Eu acho que as plataformas têm muitas discussões pontuais sobre isso, mas, assim, como uma avaliação geral, elas estão tentando criar esse equilíbrio. Pois Com é, muitos problemas. especificamente sobre o caso Trump e o caso Bolsonaro. No caso Bolsonaro foi por conta da cloroquina, salvo engano, né? Ele fez uma defesa da cloroquina e foi retirado o Twitter dele. E no caso, o tweet, no caso do Trump, foi em relação ao correio, ao voto pelo correio nos Estados Unidos. Sendo que nessa segunda vez, no caso do Trump, eles até deram dicas de sites que podiam comentar. São casos específicos com ações com presidentes, não é? Pois é, isso é uma ação, né? Por exemplo, o Facebook não está fazendo isso, né? Mas o Twitter fez e o Instagram fez também. De rotular informações falsas, submeter uma... Na verdade, eles estão aplicando a figuras de muito prestígio um procedimento que eles já fazem com pessoas comuns, né? Se você publica algo falso e isso é verificado, cada plataforma tem uma política, uns colocam uma tarja, outros reduzem o alcance, outros, eventualmente, se for muito grave, até excluem o conteúdo. Eu acho que em alguns casos, obviamente, é razoável excluir esse conteúdo. Se você é uma pessoa de grande influência e começa a fazer um discurso que diz: saiam às ruas, não está acontecendo nada, quem fica em casa não é homem, e fica estimulando. E se eu tenho uma audiência de milhões de pessoas, se eu tenho um cargo por trás, não é? E essa minha ação vai levar pessoas a se contaminarem e vidas humanas serem perdidas, me parece bastante razoável você tomar ações que podem ser rotulagem, diminuição de alcance e, eventualmente, até de supressão, dependendo da gravidade do tema. Eu não acho que isso é abusivo. Me parece, ao contrário, que é deixar o exercício da liberdade de expressão atropelar todos os outros direitos, como se ela fosse um direito mais importante do que o direito à vida, do que o direito a respeitar as diferenças, me parece muito pouco razoável. Pablo, muito obrigada pela conversa. Imagina, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada mesmo por participar do Mundo Político. Um abraço. Um abraço, até logo.